que realizam abortos em quantidade, modo contínuo. Eu achava que a gente não deveria falar sobre esse assunto, ou que não houvesse necessidade de se falar sobre isso. Mas, infelizmente, a gente vai vivendo e vai aprendendo. O complicado é que a gente aprende tanta coisa boa e aprende tanta coisa ruim. Espíritos que fazem aborto também. Como é que pode? É uma dicotomia, não dá para entender. Se nós falamos de vida, se nós falamos de imortalidade, não é de mortalidade, a gente fala também, imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, lei de ação e reação, se a gente fala dessas coisas todas, oh meu Deus! Imagina esse espírito olhando e pensando, será que a minha mãe, essa mãe que eu escolhi, será que ela vai me deixar viver? Ou então procurando, será que eu vou encontrar aqui uma jovem mulher que me aceite? Pense nesse espírito pensativo. Esse é trabalho da NET, do montagem que a NET faz, não sou eu não. O espírito pensativo que pode ser você. Principalmente aqueles espíritas que falam, isso eu vou deixar para a próxima reencarnação. Bota uma interrogação bem grande. Será que você vai conseguir reencarnar? Converse com esses meninos aí. Converse com as jovencinhas. Quantos filhos você vai se permitir? Talvez um, ou talvez dois. Quem sabe? Será que você vai conseguir se inserir nesse um ou nesse dois? Será que vai? É uma interrogação. Mas se isso está ocorrendo e o Brasil está se tornando um país de velho, por quê? Você já conversou com a sua filhinha pequenininha? Já colocou nas mãos dela uma bonequinha? Para que o instinto maternal começasse a surgir desde a infância? Não. Você colocou um celular na mão da sua filhinha pequenininha para ela aprender desde cedo a matar. Você colocou um tablet na mão da sua netinha para ela não perturbar a sua vida? E as bonequinhas? Para que bonequinha? Não é tão melhor estimular o instinto de matar? Não é melhor isso? Sim ou não? Estou perguntando para vocês. Mais fácil. Mais fácil. Fazer boneca de quando dá trabalho. A senhora fez? Fiz. Que bom, mamãe também. Ela não podia comprar, ela fazia boneca de pano. Aí chamava de bruxa, mas não era bruxa nada, era uma coisa linda. Era bonitinho. Então, quantas mães aqui fizeram bruxinhas de pano para suas filhas? Mas botar um celular na mão dos nenéns, oh meu Deus, me dá uma angústia quando eu vejo aqueles pequenininhos lá. Ah, mas tem uma coisa boa, no meio das coisas ruins, tem uma coisa boa. Tem uma menininha lá no Caminho da Esperança, uma coisa linda, parece uma bonequinha de olhos azuis, e danadinha também, bem levadinha. E a mãe, ela desde pequenininha, quando ela chegava no centro e a neta estava falando, ela ficava assim olhando. Aí a mãe ia levando, ela ia virando a cabeça, acompanhando a neta. E um dia, a menina estava levada em casa, a mãe não sabia o que fazer. Ela pegou um aparelho desse assim, botou em cima do sofá e botou uma palestra da NET. A menina sentou e ficou. Ela descobriu um jeito. Ela ficava sentada olhando. Quer dizer, isso é uma história perto das outras de crianças que já são capazes de
Os dedinhos são impressionantes, o meu eu não consigo, mas eles conseguem. Então a gente começar a pensar. Nós estamos falando de transição planetária hoje. Transição planetária. Então o pensamento dos espíritas, o pensamento geral dos espíritas, do que eu consigo aprender conversando com um, conversando com o outro, é a expectativa de que os espíritos reencarnem para estabelecer a transição planetária. Os espíritos superiores, os espíritos lá do alto, que eles venham e tragam com eles uma psicosfera harmônica, uma psicosfera de paz, e então a Terra entre naquele clima crístico que ocorreu quando Jesus veio à Terra, e então o mal comece a desaparecer, a diluir no meio daquelas vibrações. Você não espera isso, não? Tanta gente esperando isso. Não vai acontecer isso. A transição já está ocorrendo. E você é colaborador dessa transição. Cada vez que você educar o seu filho, não estou falando em castigar, educar. Cada vez que você conversar com a sua filha, dando a ela diretriz de responsabilidade, de respeito, de integridade moral, você está trabalhando para a transição do planeta. Pegar na mão do seu menino pequeno e não dizer a ele: aquela é sua namoradinha, a namoradinha dele. Oh, meu Deus! Quanto pai, quanta mãe faz isso? Por que não você pegar na mão do seu filhinho e falar: essa é sua irmã, aquela menininha linda, sua irmã, trate-a sempre com respeito, com dignidade. Em vez de colocar essas roupas incríveis no corpinho das suas menininhas, vista-as como crianças mesmo. E diga a elas: a dignidade, minha filha, é uma construção pessoal. As autoridades no mundo são feitas de diversas maneiras. A autoridade do dinheiro, a autoridade da força, a autoridade do mando, a autoridade do poder. Mas existe uma autoridade que ninguém compra, que não vem de canto nenhum. É uma autoridade que nasce daqui. Se chama autoridade moral. É construção pessoal. Isso, filha, que você começa a construir desde pequenininho. Quando você aprende que tudo que é nosso e tudo que vem das diretrizes divinas da reencarnação vem em nossas mãos. Não precisamos correr atrás. Vem naturalmente. E quando você corre atrás, o que é que acontece? Os descalabros, as loucuras, as separações. Porque você colocou o interesse acima da dignidade e do respeito. Porque você colocou a ambição acima do direito inalienável de viver a vida consoante programação do mundo espiritual, programação divina. Todas as mulheres vieram para se casar. Todos os homens vieram para se casar. Dentro da programação existe o celibatário natural. Mas não é para você usar o seu corpo de uma forma aleatória. Não é não. Para você utilizar as mulheres sem dignidade, sem respeito, sem responsabilidade. Não é para isso.
É para que você aprenda a educar as suas energias sexuais, a divinizar as energias sexuais, a controlar os impulsos do seu corpo. Isso se chama educação. E a educação faz parte da programação divina colocada nas diretrizes de existência de todo ser humano. Para isso, Deus mandou um mestre para ser governador do nosso planeta. Mestre, a palavra está ligada à educação. E mandou um emérito pedagogo para ser o organizador da programação do mundo espiritual chamado Espiritismo. Um mestre, um professor, a palavra é a mesma coisa, mas vamos diferenciá-la, só para mostrar o reforço divino que veio de nós. O mestre primeiro e o professor depois. Tudo guindado à educação, tudo guindado à responsabilidade, tudo guindado ao interesse de Deus pela vida. Porque é através dessa existência física que nós iniciamos o nosso processo de evolução, o nosso processo de crescimento. Então, nós que somos espíritas, nós estamos falando para espíritas, nós temos que pensar em termos de responsabilidade para com a vida. Oh, meu Deus, que a gente tenha as sensações orgânicas, tudo bem. O sexo está na pele. Mas não é para você dar vazão. Não é para isso. É para que você o eduque e o sublime. Sublimar. Uma palavra que a gente fala tanto. Os espíritos antigamente falavam muito. Hoje eu ouço pouco. Sublimar. O que é sublimar? É você trabalhar. Porque hoje as sensações estão dirigindo a nossa vida. Elas nos têm. Nós somos dominados pelas sensações. O objetivo da sublimação é você ser senhor das suas sensações. Eu posso sentir uma atração por esse menino, por aquele senhor. Posso sentir. Isso faz parte da organização física. Mas entre eu sentir e eu dar vazão a isso, não tem nada a ver. Se eu sinto e eu sou capaz de dominar, de trabalhar isso, eu sou um ser humano. Mas se eu sinto e dou vazão, eu sou um animal irresponsável. É uma questão de trabalhar, de entender esse processo divino do direito de viver. Por mais que o homem trabalhe, por mais que a tecnologia avance, por mais que você saiba, tenha a certeza de que o cérebro humano é realmente alguma coisa fora dos parâmetros de qualquer computador da vida, jamais ele será capaz de fazer isso. Jamais. Imagina no pequeno espaço de um útero, no pequeno espaço de um ventre, de repente, o milagre da vida. Olha a posição desse bichinho. Quando ele sai, que você pega ele, que coloca ele no seu peito, você diz, mas como é que essa coisa coube aqui dentro de mim? Como? É impressionante. O milagre da vida. Quando, na década de 70, me fugiu o nome do fotógrafo que conseguiu, por primeira vez, na década de 70, filmar a viagem dos espermatozoides na intimidade do útero feminino, depois a caminhada dele na trompa de Falópio, até chegar ao óvulo para fecundá-lo.
Meu Deus, aqui eu achei impressionante. A gente deveria mostrar tudo aquilo para os adolescentes de hoje, que estão manipulando o sexo sem saber que forças, que energias eles estão trabalhando ou estão jogando fora. Não tem noção, porque os pais de hoje não esclarecem, não ensinam, não estabelecem diretrizes. Os filhos são criados como os gatinhos, como os ratinhos, como os cachorrinhos, criados, mercê da natureza, mercê do... Então, você olha, esse bebê já está preparado para nascer. A harmonia de tudo, o organismo materno se adaptando àquele volume. Eu achei interessante, uma ocasião, a Nete falando sobre monogamia, poligamia, e eu não me recordo exatamente como, a cabeça daquela menina é alguma coisa diferente. Mas ela dizia mais ou menos assim: a poligamia foi criação do homem, já num estágio de evolução maior. Quer dizer, a evolução, ao invés de fazer o homem se divinizar, vai facilitando a vida. E à medida que a vida vai sendo facilitada, ele já não se contenta com as coisas que são naturais. E começam então a extrapolar, a procurar coisas igual às drogas. Quer dizer, uma droga dá origem a outra droga, porque a pessoa não se contenta, o organismo pede mais, e as drogas vão se tornando cada vez mais brutais no acicate. Assim também é a evolução do ser humano. Ele quer mais sensações, ele não quer emoções, ele quer sensações. E vai procurando coisas que extrapolam. Mas no princípio, vamos pensar no corpo feminino. Quando o homem começou a se juntar com uma companheira e morar nas cavernas, a dificuldade era muito grande, porque ele tinha que lutar contra a natureza hostil, os animais hostis, a vida complicada. Então, ele tinha que estabelecer uma luta muito grande, e ele o fazia juntamente com a sua companheira. Mas, quando ela engravidava, o processo da gravidez ia tornando-a cada vez mais inapta a estabelecer também as defesas do seu espaço, juntamente com o companheiro. Ela ia ficando cada vez mais dependente, até chegar a um ponto em que a gravidez a inabilitava. Observem uma pessoa que começa a engravidar. Então, a barriguinha vai crescendo, ela está se movimentando e tal. Teve uma jogadora que jogou vôlei até o 4º mês de gravidez, ela conseguia. A partir do quarto mês, a barriga vai crescendo, ela vai tomando uma postura envergada para trás. E isso vai tirando o quê? O equilíbrio. As dificuldades para caminhar, para sentar, para levantar. Agora imagina lá nas cavernas, uma mulher grávida, que só anda em cima de 2 patas, que as macacas podem perfeitamente, que elas vão de 4 pés. E a mulher é bípede. A dificuldade de locomoção. Então o homem tinha que cuidar do seu espaço, de si mesmo e de sua companheira também. Como é que ele podia ter 2 mulheres ali? Ou 3? 2 possivelmente iam ser comidas pelos animais ferozes. Ele não podia tomar conta, então ele só podia tomar conta de uma. E olha lá, uma. Então ele, no seu processo evolutivo, no início, ele é monogâmico. Não é bigâmico, não é poligâmico, não é nada disso, ele é monogâmico. Depois que nasce o neném, aí ele tem que tomar conta de 2 pessoas que são frágeis. Porque no início a mulher está fragilizada também e tem bebê. E se nascem 2 bebês, então? E aí, à medida que a prole vai aumentando, a responsabilidade dele também para tomar conta daquela prole
monogâmica. Então, no início, o homem era monogâmico. Depois é que destravou a vida homossexual. Como é? Vocês gostaram da imagem? Não é uma coisa linda? Essa pessoa tirando essa possibilidade, roubando o direito da vida. Porque a responsabilidade no aborto não é só da menina que faz o aborto, não. É do pai, do companheiro, do parceiro que concorda, dos pais que não tomaram conta, da sociedade permissivista. A culpa é sua que não se educou. A culpa é sua de cada vez que você foge do lar para ter relacionamentos sexuais com outras criaturas as quais você não pretende assumir, que você não pretende amar, porque quem ama respeita. É da mulher que foge do ninho doméstico para relacionamentos esdrúxulos nos motéis, que só lhe tiram a dignidade de ser. Então, o processo não é de pegar aquelas pessoas, é de nos pegarmos a nós. É de nós começarmos a pensar, eu começar a pensar na minha responsabilidade de viver e na responsabilidade que eu tenho com outras criaturas também. Foi ele quem disse isso. Foi um homem especial que disse isso. E eu vou pedir a colaboração do Saulo novamente. Porque eu não posso cantar sozinha, preciso de um coro de passarinhas. Que capela é essa? Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, e venturas mil nos traz. Vem, amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, e destrói tudo na terra, espalhando luto e dor, há gemidos de aflição, já não há mais primavera, criancinhas pedem pão, homens lutam
João Cabete possivelmente tenha sido um dos maiores versejadores do movimento espírita. E essa música é realmente tocante. Eu discordaria do Cabete, do convite que ele faz. Eu que me desculpe, me perdoe. Mas ele gostava de mim, era jovenzinho, ele gostava de mim. Vocês vão pensar, nossa, sempre do Cabete, não pensa. Mas eu não diria, vem Senhor, reflorir os caminhos. Pensa, pedir a Jesus que venha para colocar nos caminhos aquilo que nós destruímos. É justo isso. Vem, Senhor, reviver os nossos rios. Vem, Senhor, acabar com as pragas que destroem os frutos. Vem, Senhor. Meu Deus, Ele nos deu uma terra linda, cheia de flores, cheia de cores, cheia de pássaros. Hoje eu acordei com o canto dos pássaros, a sinfonia que deu uma prazer tão grande. Aí estava conversando com o Zaga, e o Zaga falando dos pássaros também, que ele estava observando. Que coisa muito lindo. Tem uma reza que eu aprendi quando eu era católica, que fala do vale de lágrimas. Meu Deus, eu olho a terra, eu acho que é um vale de flores, um vale de belezas, a terra é muito linda. E a gente vai pedir a Jesus que venha para reflorir os caminhos, colocando as flores que nós arrancamos, que nós destruímos. Aí outro convite, desculpa, Cabete. Mas você pega e convida Jesus para vir perfumar os corações. O meu coração, o seu, precisa de Jesus vir para perfumar o seu coração. Precisa? Olha, agora que a gente já tem boticário, rinodeiro, e pedir a Jesus que venha perfumar o coração. Se é necessário que ele venha, ele vai dizer que nós colocamos um bocado de lixo no coração e o cheiro está terrível. Então é preciso que ele venha para perfumar esses corações. Não é justo isso? Por que não começar agora? Por que não iniciar esse processo agora? Vamos lembrar da pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido de caridade, consoante a entendia o Senhor Jesus? Resposta: benevolência para com todos. Eu gosto do segundo aspecto da caridade: indulgência para com todos, que diz respeito a esse perfumar corações a que se refere Cabete. Porque indulgência, tomada em duas palavras latinas, interno. Dulce. Doçura. A doçura que vem de dentro. Não é a doçura que a gente aprende impostando a voz, trabalhando a voz, ou recebendo a educação convencional. Não. Essa doçura que vem de dentro é um trabalho que você fez de reencarnação a reencarnação. Aprendendo a ser gentil, aprendendo a ser afável, aprendendo a lidar com as pessoas com fraternidade. Aí então você abriu as comportas dessa doçura que vem de dentro. Porque nós somos divinos, essa nossa origem divina já nos contemplou com todos os valores que a criatura possa ter. Então nós vamos lá fora para recebermos educação, para recebermos cultura, para recebermos isso, para recebermos aquilo.
vem ao encontro de tudo que já está aqui dentro. Então a gente começa a tirar. Como a gente tira essa doçura que vem de dentro? Aprendendo a tratar as pessoas, a conviver com as pessoas em harmonia, a falar com doçura com os nossos filhos, a falar com carinho com as pessoas que estão em torno de nós, utilizando a palavra de uma forma harmônica, de forma que ela, chegando ao ouvido de outras pessoas, lhes dê tranquilidade, lhes dê harmonia e lhes dê paz. Deixai vir a mim. Ele está pedindo, mamãe, deixe que eles venham a mim. De que forma? Que eles possam nascer e possam ser trabalhados desde a infância no sentido de angariar valores morais, valores espirituais, que eles cresçam e evoluam e dessa forma retornem ao redil do Divino Amigo. Vamos colocar esses pequeninos que aí estão, não apenas na configuração de crianças pequenas, na configuração de nós, espíritos ainda no período infantil, estamos aprendendo paulatinamente a construir o bem e a moralidade no nosso mundo interior. Então vamos fazer a pausa, fechando a direita, vamos fazer para perto das 11.